Quinta-feira, dia 21 de agosto, o Bitcoin $113.090. O Bitcoin que não consegue subir de ontem para hoje continua fraco e está cada vez mais próximo aqui dos nossos fundos. Nesse vídeo, eu quero analisar com vocês a situação atual do Bitcoin, do mercado de criptomoedas e atualizar com vocês a nossa trade, não só no Bitcoin, mas todas as outras trades que a gente abriu nos últimos dias, o que eu estou fazendo e qual a minha estratégia para o mercado cripto em geral nessas últimas horas. Galera, o Bitcoin aqui, ele está se aproximando da nossa base de preço e eu particularmente não tenho interesse em adicionar posições de Bitcoin acima da nossa base de preço. Por quê? Eu acredito que aqui tem grandes probabilidades do Bitcoin vir buscar uma região um pouco mais abaixo dessa nossa base de preço. Ou seja, eu acredito que nas próximas horas ou dias tem probabilidade sim do Bitcoin perder aqui os $112.000, vir fazer um flush aqui e depois sim buscar se estabilizar, quem sabe para renovar as massas. Mas antes do Bitcoin realizar esse tipo de movimento, eu não tenho muito interesse. Por quê? Historicamente, se a gente olhar aqui, é comum a gente ter esses tipos de flush abaixo da nossa base de preço para depois ter um gasto para poder renovar as máximas. A gente teve esse tipo de movimento aqui no passado e ter um movimento similar aqui não seria nada de outro mundo, beleza? Inclusive, esse tipo de movimento é um movimento que busca liquidez para a gente e faça com que a gente tenha mais energia para buscar as máximas históricas. Além disso, se a gente colocar aqui no 4 horas, o Bitcoin ele deu uma aliviada de preço com essa última alta que a gente teve. Então aqui agora a nossa nuvem vermelha, ela se moveu um pouquinho para baixo, enquanto antes a nossa nuvem vermelha, ela estava na região dos 112.700, agora ela já está na região dos 112, porque o Bitcoin deu uma subida, então ele esfriou o RSI, agora que ele volta a cair, a nossa nuvem vermelha está um pouco mais abaixo. Então agora, caso a gente volte a cair aqui e venha entrar na nossa nuvem vermelha, ela coincidentemente está marcando aqui 111.900. Ou seja, bem próximo deste fundo ou qualquer região abaixo pode ser uma boa zona de oportunidade. Não só pelo fato da liquidez e também pela nossa nuvem vermelha, mas também porque se a gente voltar a traçar aqui a nossa última bandeira que a gente rompeu, cara, esta região toda aqui vai agir como suporte. Então, por exemplo, traçando aqui a nossa última linha de tendência de baixa que foi rompida, a gente ainda não teve um reteste. Caso a gente venha a entrar nesta região, toda essa região aqui é uma região onde eu tenho interesse de adicionar posições de Bitcoin. Mac, isso aqui quer dizer que você vai investir por longo prazo em Bitcoin aqui? Não, muito pelo contrário. Isso tudo é uma trade de Bitcoin que a gente vem carregando desde lá dos fundos em 112, desde esse último fundo aqui. A gente veio carregando essa trade, a gente adicionou posições de Bitcoin aqui, foi surfando essa alta, foi realizando parciais, tá? Isso aqui não é investimento de longo prazo, é uma trade, tá? Então a gente tem que saber diferenciar trades no Bitcoin e investimento de longo prazo. Investimento de longo prazo, eu vou fazer investimento de longo prazo em Bitcoin em $113.000? Claro que não, tá? A gente tá aqui corrigindo 10% das máximas, 9%. Você não vai comprar Bitcoin com potencial de ganho aqui de 9% se a gente for nas máximas históricas. Se o Bitcoin começar a cair aqui, a gente pode cair muito mais que 9%. Então não vale a pena você parar e chegar a querer comprar Bitcoin aqui a 9% das máximas históricas, beleza? Mas para uma trade a situação é diferente, porque em uma trade, caso a gente venha estresse aqui, tenha realmente um flush e dê um repique em V, eu vou realizar parciais igual eu realizei durante todo esse movimento. Então se a gente for olhar a nossa trade de Bitcoin, eu tenho aqui basicamente R$18.000 de prejuízo atualmente, mas eu já realizei R$154.000 de lucro. Porque quando a gente estava na movimentação de alta, eu realizei parciais, fiquei só com um pouquinho da trade no Bitcoin e eu pretendo fazer a mesma coisa agora, entendeu? E esta região aqui para mim, caso a gente venha estressar essa nuvem vermelha do 4 horas, pode dar uma boa oportunidade, porque a gente vai ter estressado ela como nunca foi estressado antes aqui nos últimos tempos, e também se a gente colocar a nossa nuvem vermelha do 12 horas, se costuma dar oportunidades melhores, a gente pode ver que a base dela tem confluência com a nossa linha de tendência de baixa que foi rompida e agora vira suporte, tá? Então, caso a gente tenha esse movimento, pode dar uma boa oportunidade para a gente adicionar posições. Não é à toa que lá no nosso grupo VIP do Telegram, eu mostrei para vocês aqui que eu tenho várias ordens posicionadas em Bitcoin abaixo nessa região. Para caso a gente tenha esse movimento, eu consegui pegar algumas trades. A situação no curto prazo era um pouco delicada, tá? A gente vinha fazendo aqui uma cunha ascendente que a gente rompeu para baixo, tinha grande probabilidade disso acontecer. Inclusive, também foi algo que eu avisei no nosso grupo do Telegram ontem. Eu avisei que aqui tinha grandes probabilidades do Bitcoin ter uma rejeição ali na casa dos $115.000, então estava avisando para tomar cuidado nesta região, que estava desenhando uma cunha que podia romper para baixo, e a gente de fato teve esse rompimento aqui e veio a cair, tá? Então a situação no curto prazo, ela continua um pouco delicada. A gente pode ser que fique lateralizado aqui até que a gente venha a perder essas bases. De qualquer maneira, eu vou estar de olho para uma perca dessas bases aqui, porque tudo depende de como vai ser esse movimento. Se for um movimento rápido, igual um flush, aí sim eu tenho vontade de adicionar posições e eu vou avisar tudo lá no grupo VIP do Telegram. Inclusive, ele é 100% gratuito, tá? Você não tem que pagar absolutamente nada. O link tá na descrição desse vídeo, caso você queira fazer parte. Então,
caso a gente tenha um movimento rápido de flush, eu vou adicionar posições, mas caso a gente fique lateralizado, venha caindo devagar, eu já não sei se vou manter todas as minhas posições abertas. Essa é a importância da gente continuar analisando o mercado minuto após minuto, beleza? Bom, então a situação do Bitcoin para mim é essa, continua extremamente saudável, tô com a minha trade aberta aqui, mas não só isso, tá? Nesses últimos dias a gente abriu aqui várias trades em short em altcoins. Por exemplo, Litecoin aqui, a gente tem 66 mil reais de lucro realizado e 22 abertos, que a gente voltou a reabrir o short em Litecoin. Ethereum, a mesma coisa, temos 30 mil reais de lucro realizado e temos 10 mil reais de lucro não realizado. Porque foram operações que a gente abriu aqui no nosso grupo, quando eu visualizei que tinha bastante probabilidade da gente continuar uma tendência de baixa, porque a gente estava entrando em setups aqui, onde era mais provável a gente voltar a corrigir do que começar a romper essas resistências, sabe? Então a gente tinha que ter várias resistências. Quando a gente chegou nessa região, começamos a ver posições de shorts e começamos a cair. Mesma coisa aqui na Litecoin, tá? Então, se a gente for na Litecoin, a gente também começou a encontrar resistências importantes, onde a maior probabilidade era uma correção. Então, aqui, tanto a LTC quanto o Ethereum, a gente entrou nesta região e está surfando essa movimentação de queda. Mesma coisa que no Ethereum, a gente entrou nesta região e está surfando essa movimentação de queda, com grandes probabilidades a gente vir buscar alvos mais embaixo, caso o Bitcoin de fato venha perder essa base de preço, beleza? Mac, tá bom, eu entendi que você quer adicionar posições de Bitcoin nessa região. É só por causa da análise técnica? Não, se a gente olhar nossa análise de sentimento, galera, tem muita gente que fica preocupada achando que isto ou isso aqui é o topo do ciclo, e quando a gente tem movimentações de queda, fica extremamente preocupado, entra em medo e quando tá subindo, quer adicionar posições na máxima, e quando a gente tá caindo, não quer adicionar posições. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é, a gente realizou parciais aqui, a gente realizou lucro aqui, e agora que a gente tá tendo uma correção, a gente vai olhar zonas de oportunidade. Por que que eu acredito que aqui é uma zona de oportunidade, e por que que eu acredito que aqui não é o topo do ciclo? Além da nossa análise técnica que eu mostrei pra vocês, a gente tem análise de sentimento também. Então, a gente pode ver aqui que o Bitcoin continua com a sua situação extremamente saudável. A gente tá aqui, basicamente, na mesma região dos últimos dias, e a gente tem um CVD que derreteu. Isso, olha a divergência que a gente tem aqui no nosso CVD. Enquanto o nosso CVD está caindo, o preço está mantendo a mesma região. Ou seja, as sardinhas estão vendendo. É exatamente isso que a gente vê aqui embaixo. Olha o período que a gente tem basicamente aqui de 42 dias. A gente tem 5 dias onde a gente teve mais compra mercado do que venda. Ou seja, durante todo esse período, a maioria do mercado das sardinhas estavam vendendo. Então isso só mostra pra mim que isso aqui muito provavelmente não é o topo do ciclo. No topo do ciclo a gente quer ver compras a mercado, a gente quer ver a maioria do mercado eufórico, comprando, sem medo. E aqui a gente tá vendo um mercado neutro, a gente não tá vendo euforia, a gente não tá vendo ninguém falando de lua. Agora, vocês escutam alguém falando de Bitcoin em 180 mil dólares? Em 150 mil dólares? Em 200 mil dólares? Não, ninguém fala isso. É impressionante como não existe narrativa pra falar que o Bitcoin vai subir a partir daqui. Então, isso mostra o quanto que o mercado tá com medo e o quanto que a gente não está eufórico. Além disso, nosso Open Interest, a gente tem um movimento de queda, a gente está tendo queda no Open Interest com aumento no Long Short Ratio. Isso é um problema? Não. Por quê? Se a gente está tendo queda no Open Interest, quer dizer que menos contratos estão sendo abertos e mesmo assim o nosso Long Short Ratio está aumentando. Por quê? Isso aqui é basicamente pessoas que estavam em posições de short fechando os seus shorts. Mas não necessariamente significa que pessoas estão abrindo long. Muito pelo contrário, o pessoal ainda não está abrindo long. Ou seja, se o mercado não está abrindo long, eles não estão acreditando na alta. Se o mercado não está acreditando na alta, muito provavelmente a gente deve ver sim mais pernadas de alta em breve, beleza? Então, caralho, esse sentimento foi muito bonita, o mercado tá em neutro, numa situação extremamente saudável. Nesse momento, a minha estratégia é continuar surfando os shorts, caso o Bitcoin venha a perder essa base de preço aqui. Caso a gente venha revisitar os 109, 110 mil dólares, a gente vai ver as altcoins sofrendo, e é exatamente por isso que eu estou me protegendo do mercado, não só com o longzinho aqui em Bitcoin, que eu pretendo adicionar mais peso para ele caso a gente venha a perder essas bases de preço, onde eu tenho várias ordens aqui, olha na Bybit se vocês forem olhar. Mas não só isso, eu estou surfando aqui vários shorts em várias moedas diferentes. A gente tem a VAX que eu estou quase finalizando, a gente tem a LDO também agora que a gente está quase finalizando. Então, tem muito lucro em várias criptomoedas. Assim, a gente se protege caso o mercado venha a cair com vários shorts altcoin e a gente consegue lucrar também caso o Bitcoin resolva voltar aí para sua tendência de alta, dar um flashzinho e dar um repique. A gente vai surfar bastante o lucro no Bitcoin também, beleza? Bom, vindo um pouquinho para Ethereum agora de forma rápida, questão de investimento ou trade para mim, mais de médio prazo, assim, eu gostaria de ver o Ethereum na casa dos 4 mil dólares. Acredito que tem bastante probabilidade da gente não ter formado o fundo ainda, principalmente porque a gente não tocou no
sobrevenda de 4 horas, então não consiga abrir uma trade long no Ethereum, estude olho pra gente tocar nesse sobrevenda, que seria a nossa nuvem vermelha. Além disso, agora a nossa nuvem vermelha tem confluência também com a nossa linha de Fibonacci, então a gente tá tocando aqui no 0,618, e além disso, da nossa linha de Fibonacci, a gente vai ter basicamente um flush aqui nos $4.000. Então a gente tem a nossa base de preço nos $4.000. Caso o Ethereum venha, perca isso aqui e faça isso, a gente vai estar não só tocando no sobrevenda de 4 horas, mas com a 0,618 de Fibonacci, e também vai estar perdendo ali a região dos $4.000 durante um pouquinho de tempo, o que seria muito bom. O Ethereum vir cair, ficar abaixo dos $4.000 e voltar a cair, isso seria um cenário ruim. O que eu quero observar aqui é um repique no 4 horas, fazendo uma recuperação em V para adicionar posições nesta região, beleza? Essa é a trade que eu estou de olho em Ethereum no momento. Solana, outras criptomoedas, não estou olhando muito. A gente tinha aqui a nossa cunha ascendente que a gente acabou rompendo pra cima no vídeo. Eu comentei com vocês ontem que poderia dar sim trade esse setup aqui, onde a gente estava numa cunha ascendente, estava se aproximando da nossa suporte, da nossa base de preço. Qualquer entrada nessa região poderia dar trade. Então foi outro. Solana começou a subir muito forte aqui, acabou que rompeu a nossa cunha para cima, tá? Então agora Solana para mim não tem setup, se não tem setup, não tem trade. Deixa eu deixar no vermelha. Então Solana, se não tem setup, não tem trade. A oportunidade era ter entrado aqui. Quem entrou nessa trade pode colocar o stop loss na entrada abaixo desse fundo aqui e tentar surfar uma movimentação de alta nos próximos dias. Galera, para essa análise aqui é só. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.